Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqueles que nos acompanham também nas redes sociais, que não só este culto, mas esta palavra, hoje e quando você tiver contato com ela, possa abençoá-lo, abençoá-la, assim como tenho certeza que, como foi orado, Deus nos abençoará também. Meu irmão e minha irmã, abra a sua Bíblia, num texto muito conhecido para a meditação desta noite, o Salmo de número 91. Diz assim a palavra do nosso Deus: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Palavras do Senhor. Amém? Amados, o tema da mensagem desta noite é sob as asas do Altíssimo. Descanso e paz em meio às guerras. Repetindo, sob as asas do Altíssimo, descanso e paz em meio às guerras. Lemos aqui no texto que, obviamente, o Senhor nos protege, cuida e zela por nós, mas em nenhum momento, como o próprio Cristo Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos sujeitos a guerras. Guerras invisíveis, guerras visíveis. Quando falamos das invisíveis, por exemplo, pode ser como muito, e nós trabalhamos pela manhã isso, a questão da ansiedade, da tentação, da tribulação. E tentação foi até um dos temas, da abertura da liturgia desta noite. As guerras visíveis podem ser conflitos políticos, violência e tudo aquilo que também tira a nossa atenção e nos toma de medo e assalto a nossa confiança muitas vezes em Cristo Jesus. Porém, o Salmo 91, meu irmão e minha irmã, é um hino que mostra exatamente esta confiança como um escudo para a alma. Assim como nós trabalhamos pela manhã com relação à oração do Pai Nosso, o Salmo 91 não é algo que deve ser lido como se fosse um amuleto, como se fosse algo que é mecânico, mas, como nós trabalharemos nesta noite, os ensinamentos do Salmo 91 nos traz coisas riquíssimas que diz respeito à nossa intimidade, proximidade e um dia a dia sincero e puro com o nosso Deus. Amém? Lutero, em seus sermões, então, durante a peste, citava frequentemente este salmo como um salmo de coragem. E a pergunta-chave que fica para mim e para você nesta noite é: onde está o nosso refúgio? Quando somos tomados por estas guerras, sejam internas ou externas, aonde está o nosso refúgio? Em quem nós vamos procurar abrigo? E aí me lembrei agora da história infantil dos 3 porquinhos, onde um faz a casa ali de papelão, o outro de madeira e o outro constrói a sua casa de tijolo firme e forte. E o lobo mau, então, servindo como as nossas guerras internas e externas, quando bate nestas casas, vão derrubando e os porquinhos com medo, mas a última está firme e forte,
trazendo para a nossa vida espiritual o nosso refúgio e fortaleza é o Senhor, e a nossa casa tem que estar firmada na rocha viva, que é Cristo Jesus. Pode parecer muito mais do mesmo quando falamos das coisas de Deus, mas infelizmente eu e você, como seres humanos, quando somos colocados ou confrontados por essas questões, pelas nossas guerras internas e externas, muitas vezes tiramos o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Passamos a olhar para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, ou seja, desviando a nossa atenção, e aí outros sentimentos como medo, como desencorajamento, como as dúvidas, começam a tomar o nosso coração, e aí então o nosso barco vai, como os discípulos ali, enquanto Cristo dormia, eles falavam, não se dá que morramos? Como pode estar dormindo? Mas no final eles falam, quem é este que até as ondas e o mar o obedecem? Esse é o nosso Deus, e é por Ele que nós devemos viver e também ser o nosso refúgio. Salmo 46:1 também vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, meu irmão e minha irmã, quando nós vivemos esses momentos íngremes nas nossas vidas, nós devemos buscar em Deus, que é o nosso único refúgio, consolo e socorro bem presente nas tribulações. Naum 1:7 também vai dizer, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Se os irmãos se lembrarem, no domingo passado nós falamos algo do ponto de vista do silêncio, que o silêncio de Deus nem sempre é a ausência ou ele não se importar com a nossa vida, como lemos ali a questão de Marta e Maria, quando manda a mensagem para Cristo Jesus, dizendo, Lázaro, que é o teu amigo amado, está doente. E quando ele recebe esta mensagem, ele ainda se demora 2 dias naquele lugar. Trazendo, ou fazendo menção do que nós falamos no domingo passado, quando falamos em Naum aqui, o Senhor é bom, é fortaleza no dia de angústia, e Deus conhece a mim e a você, porque nós nos refugiamos nele. Mas como pai, ou mãe, que gosta de ouvir dos seus filhos as necessidades e aquilo que eles precisam, Deus se relaciona conosco desta mesma forma. Ele quer ouvir aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite é o lugar da paz, ou seja, o esconderijo do Altíssimo. Quando nós falamos em guerras, tem um termo que está muito comum hoje, que são bunkers, ou seja, lugares onde as pessoas se refugiam para alguns ataques mais fortes, outros até nucleares, por exemplo. O esconderijo do Altíssimo é onde eu e você devemos estar e nos refugiar constantemente. É o lugar da paz. Como lemos no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E como é importante e o quanto muitas vezes nós precisamos do descanso. O esconderijo do Altíssimo, meu irmão e minha irmã, aponta para essa intimidade e segurança que Deus traz para mim e para você, na minha e na tua vida. O termo no hebraico El Shaddai, ou seja, evoca essa proteção de Deus para as nossas vidas, como nós encontramos em Mateus 23:37. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que a nossa vida enquanto cristãos e cristãs, servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, não está garantido que não teremos problemas. Mas como está também escrito no Salmo 27:5, no dia da adversidade me ocultará no seu pavilhão. Colossenses 3:3 vai dizer que a vossa vida está escondida em Cristo, ou melhor, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E Isaías 26:3 vai dizer, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Pela manhã nós pudemos trabalhar a questão da oração do Pai Nosso, como já mencionei,
E disse até um exemplo, né, de muitas vezes nós estamos em paz, estamos tranquilos do ponto de vista de confiantes no que precisamos fazer, e aí sempre chega alguém do nosso lado e cochicha alguma coisa no nosso ouvido, faz uma fofoca, alguma coisa assim, e a gente começa a perder a paz e começamos a olhar para outros lados e tiramos o nosso olhar e o foco de Cristo Jesus. Esse não deve ser eu e você, meu irmão e minha irmã, porque devemos olhar única e exclusivamente para Deus. Calvino vai dizer então, quando nós falamos aqui, né, de o esconderijo do Altíssimo como lugar de paz, Calvino vai dizer, habitar no esconderijo é ter comunhão com Deus. Não há abrigo mais seguro que a presença daquele que governa todas as coisas. E esta é uma certeza, meu irmão e minha irmã, que eu e você devemos ter nas nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus e Ele governa as nossas vidas, e estar em comunhão com Ele é estar seguro e sentir a sua presença. Muitas vezes, mesmo quando as coisas não estão caminhando como nós achávamos ou achamos que deveria estar e ser, porque a vontade de Deus, obviamente, deve prevalecer frente à nossa. Mas nós temos a certeza, como Calvino afirma, que habitar no esconderijo do Altíssimo é ter comunhão com Deus. Comunhão é algo profundo, não é um oi no WhatsApp, ou como você está, pura e simplesmente. É se colocar na presença de Deus, é se derramar na presença de Deus, é colocar sonhos, planos, anseios, dos mais simples até os mais elaborados. Porque a palavra de Deus diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. E quantas vezes derrapamos nisso, hein, irmãos e irmãs? Queremos fazer com as nossas próprias vontades, ou achamos que conhecemos o suficiente. Ah, é um negócio, trata-se do assunto X, sou expert nesse assunto. Vai lá e quebra a cara. Não sei tudo, estudei tudo, já sou PhD em determinada questão. Vai lá e quebra a cara. Por quê? Porque nós não colocamos tudo que nós precisamos no altar do Senhor, meu irmão e minha irmã. E quantas vezes então que estava tudo certo para dar certo e dar errado? Mas nós que estamos no esconderijo do Altíssimo temos a comunhão com Deus, ou seja, nós ouvimos o que Deus deseja para as nossas vidas. Quem guia as nossas vidas é o nosso Deus e não aqueles que acham que sabem. Quantos não dizem para a gente, você tem que fazer assim, desse jeito ou daquele jeito, e muitas vezes são maneiras de se viver que confrontam aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E R.C. Sproul vai dizer ainda mais sobre esse texto, que a paz de Deus não é a ausência de conflito, como nós já falamos, mas é a presença de Deus em meio ao caos. Se os irmãos se lembrarem, no domingo passado eu falei isso, né? Muitas vezes Deus nos livra das situações, outras tantas Ele nos livra nas situações. Porque existem aprendizados que precisamos ter. Ele pode nos livrar das? Pode, Ele é Deus, obviamente. Mas muitas vezes Ele nos livra nas situações. Como naquela passagem, ou né, na ilustração, onde um homem olha para as suas pegadas na areia e vê, né, 2 par de pegadas, mas nos momentos mais difíceis, ele vê apenas um par de pegadas. E então ele rapidamente diz, Deus, o Senhor me abandonou nos momentos mais difíceis da minha vida. E ele diz, não, foi neste momento que eu te carreguei no colo. Então o par de pegadas não é o teu, é o meu, te sustentando para a honra e glória do nome dEle. Mas também, amados, o texto vai trabalhar dos versículos 3 a 13 a questão da proteção na batalha, porque ele nos livra do laço, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia, da peste que se propaga nas trevas, ou seja, tudo aquilo que vem para nos atrasar, nos atrapalhar e até nos confrontar, Deus nos protege na batalha. As ameaças aqui descritas, então, meus irmãos e minhas irmãs, são reais e também simbólicas, ou seja, armadilhas. Quantas não são, e nós trabalhamos pela manhã também, as situações que vêm bonitas, do ponto de vista que não tem mal nenhum. Às vezes é ganhar um pouco mais,
ou mudar de emprego, ou dar um passo que pode parecer, e aqui entre aspas, meus irmãos, não estou romantizando nada, a questão é que existem coisas que o inimigo coloca à nossa frente, ou que a gente mesmo, fora dos caminhos do Senhor, pensa que é algo bom, pode parecer simples, mas não é, e acaba nos levando a um distanciamento de Deus e de todas as outras coisas. Um exemplo, como nós demos de manhã, às vezes, vou ganhar um pouco mais, é pouca coisa a mais. Só que aí fica mais tempo no trabalho, não consegue dar conta da casa, não convive mais com os filhos, abandona a esposa do ponto de vista de tempo, ou a esposa, o marido, e aí aquela situação fica parecendo pior do que era. Isso é apenas um exemplo, existem tantas outras coisas nas nossas vidas, né? Quando nós tomamos algumas coisas para nós que vão nos fazer mal na saúde, por exemplo, e aí acaba fazendo vícios, entre outras coisas. Mas essas ameaças, meus irmãos e irmãs, descritas aqui, elas são reais. Armadilhas, doenças, terror noturno. Quando a gente fala das forças visíveis, o quão perigoso é e sempre tem sido, infelizmente, andar em determinados locais, em determinados horários. Temos que ficar atentos, às vezes no próprio carro, no trânsito, podendo ser atacado de alguma forma. Mas Deus promete, meu irmão e minha irmã, presença e livramento, mas não ausência da guerra, como está em Salmo 23, 4. Ou seja, Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos dá a direção. Quanto não são as bênçãos que nós contamos do ponto de vista de livramento? É Deus cuidando de mim e de você. A palavra então, ou outros textos aqui, meus irmãos, Efésios 6, 11 e 12 vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, porque nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as forças espirituais. Devemos tomar cuidado com as brechas que damos também, com aquilo que nós deveríamos, e aqui lembrando um termo que eu gostei muito de ter relembrado, e quem relembrou isso logo no começo, no final do ano passado, foi a presbítera Lilian. Os nossos ministérios, e sobretudo quem tem ministério de altar, tem que estar sim com a sua vida alinhada, e não só nós que estamos no altar, mas todos nós enquanto cristãos, alinhados com Deus, porque é nessas escorregadelas, são nessas brechas que o inimigo se instaura. E aí o que é para ser bênção não vira bênção, e as coisas não fluem. E quando eu falo de bênção, não é só a questão material, mas longe disso. Há um presente inestimável para mim e para você, que é viver na presença do nosso Deus. É onde há paz, é onde há descanso, é como nós estamos falando, é onde habita, ou o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Efésios 6, 11 e 12, então vai falar de revestirmos da nossa armadura, da armadura de Deus, perdão. 2 Reis 6, 16 e 17 vai dizer que Eliseu vê os exércitos celestiais, e aí então pergunta: esses são os que estão conosco? Porque ele olhava para trás, teoricamente não via nada, não temos ninguém, olhava para frente, o exército inimigo vindo em seus milhares, vamos sucumbir. E aí quando ele abre os olhos espirituais, ele vê que o exército celestial estava junto com eles. E Mateus 4, versículo 6 vai dizer, e o próprio Satanás, né, citando o Salmo 91 fora do contexto, e Jesus o repreende, né, como está em Mateus 4, 6 e 7. A proteção de Deus, então, meu irmão e minha irmã, não nos isenta do sofrimento, por isso que eu abri um parênteses falando de não romantizar, porque a gente também pode cair nessa armadilha de, já que Deus me protege, eu posso, igual, hoje eu estou com uns, mas assim, sabe a criança que tem o pai fortão, aí ele começa a folgar com as crianças na escola, porque meu pai vai me proteger, meu pai é fortão ali, não vai. Aí a gente começa a achar que assim, Deus vai proteger a gente começa a fazer algumas coisas que não deveria. Mas nós devemos ter essa certeza que não nos isenta do sofrimento, mas nos sustenta em meio a ele. A providência de Deus, então, meu irmão e minha irmã, não significa que tudo será fácil, mas tudo está nas mãos soberanas do Senhor. E quando nós estamos nas mãos de Deus, que é o lugar que nós devemos estar, não, além do sustento e do abrigo, há o direcionamento. E como é bom saber para onde ir, né, meu irmão e minha irmã?
Eu confesso que hoje não, já faz um tempo com o advento do GPS, tudo fica mais fácil, né? Então, às vezes as pessoas entram no carro e falam, você sabe onde ir? Eu falei, meu irmão, coloquei no GPS aqui, ele vai direcionar a gente, fica tranquilo. Agora, quando a gente não tem esse recurso, não dá um pouco de agonia ali, se a pessoa não conhece o caminho? Será que é 2 ruas à direita, 3 ruas à esquerda? Ou, antigamente, a gente parava, alguém orientava, ó, 2ª à direita, 3ª de esquerda, aí quando vê, você já não lembrava se tinha passado 1, 2 à direita, já estava perdido de novo. Agora, quando Deus nos orienta, quando dá o caminho, quando dá a direção, a gente sente confiança em caminhar também, meu irmão e minha irmã. E Calvino novamente vai dizer que a nossa confiança então não se apoia na ausência de perigos, mas na fidelidade daquele que governa todas as coisas para o nosso bem. Devemos ter essa confiança, meu irmão e minha irmã, que tudo coopera para o nosso bem, como está escrito. Não porque somos especiais, mas porque a vontade de Deus sendo feita na minha e na tua vida. E aí, quando é a vontade de Deus, até o que vem para nos atrasar, adianta e acelera o processo. Até o que vem para nos atrapalhar, nos ajuda. Porque é pela vontade dele e não pela nossa. E nos versículos 14 a 16, meus irmãos, a promessa do Altíssimo, que é justamente o quê? Por que ele também por que ele cuida de nós e também está conosco? Porque nós nos apegamos a ele. Volte os seus olhos para os versículos 14, 15 e 16, que diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha a importância de termos esse relacionamento com Deus. Tão importante quanto Deus nos conhecer, meu irmão e minha irmã, é nós o conhecermos, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Olha só, nos livrando nas situações. Ele não é um Deus de longe, um Deus distante. Quando nós estamos em angústia, ele está ali conosco, ao nosso lado. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É o próprio Deus, meu irmão e minha irmã, quem está falando sobre nós e o quanto Ele não só nos ama, mas cuida de nós. A fidelidade de Deus, então, meu irmão e minha irmã, é motivada justamente pelo nosso amor a Ele. Ele nos amou primeiro, nós retribuímos com amor e Ele retribui então com proteção, cuidado e orientação. A promessa então de vida longa e salvação para nós aponta exatamente para a realidade e consumação em Cristo Jesus. Como a presbítera Lilian comentou, né, que o texto lido falava de sacrifício de animais e das gorduras dos animais, e hoje não precisa mais isso, porque o Cordeiro perfeito foi sim imolado na cruz, verteu o seu sangue por mim e por você, e é por esse sacrifício e vitória na cruz, porque ele ressuscitou sim ao 3º dia, e está à destra de Deus Pai, governando para a honra e glória dele, amém, as nossas vidas e tudo. Então essa promessa, ela é realizada e concluída em Cristo Jesus. Romanos então 8, 31 a 39 vai dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus. João 10, 28 e 29, ninguém as arrebatará das minhas mãos, quando Jesus fala das ovelhas, que nós somos as ovelhas que Deus entregou para ele, e nenhuma das ovelhas que Cristo Jesus recebeu, se perderá. E o Salmo 16, 11, como nós lemos também na liturgia, na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. Há um cântico que diz, não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Pedro também, né? Senhor, para onde me ausentarei ou para onde eu irei? Porque somente tu tens as palavras de vida. Deus é mais glorificado em nós, meu irmão e minha irmã, quando estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, quanto mais temos de Deus em nós e menos de nós mesmos, mais nós glorificamos ao nosso Deus. Se Deus é por nós, então, não há peste, espada ou morte que possa nos destruir fora do tempo determinado por Ele. Concluindo aqui, então, meu irmão e minha irmã,
O Salmo 91, ela é uma confissão de uma fé viva, de uma fé ativa, de uma fé que mostra ao mundo o quão poderoso é o nosso Deus. Não se trata de viver sem dor, mas com a certeza da presença do Altíssimo. E finalizando, Filipenses 4,13, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Que nós possamos cada dia mais, meu irmão e minha irmã, como já fazíamos, mas continuar fazendo, habitar no esconderijo do Altíssimo, confiando no cuidado de Deus nas nossas vidas e, sobretudo, descansando nas promessas dele, Deus, em nossas vidas. O descanso. Chega de ansiedade, que é excesso de futuro, ou depressão, que é excesso de passado, mas que nós possamos viver o presente, e esse presente na presença de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite.